Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Olá, estamos apresentando mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Este programa é exibido pela Televisão Santa Maria, canal 19 da NET. Todos os sábados às 20 horas temos um programa inédito. Ele é produzido pela SM Produtora e é uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. Estou muito feliz que a Televisão Santa Maria completou em 16 de agosto 11 anos de existência. Feliz aniversário! Nós estamos trazendo sempre programas novos e belíssimos para celebrar essa passagem do aniversário da Televisão Santa Maria. E também, no mês de agosto, estamos celebrando o patrimônio histórico, né? O mês cultural em Santa Maria. Então, hoje eu trago uma convidada que está visitando Santa Maria. Ela é Sônia Urbano. Bem-vinda ao programa, Sônia. Muito obrigada, um prazer estar aqui. Obrigada pela tua vinda. Ela é de Porto Alegre, mora em Porto Alegre, veio visitar Santa Maria, nos trazer algumas novidades. Ela é uma empresária e também tem a formação em gestão ambiental e é acadêmica em biomedicina, né? Muito interessante. E ela tem estudos sobre um tema que nós já apresentamos aqui nesse programa em 2019. Nós já fizemos uma entrevista sobre a proporção áurea com o Dr. Cláudio Espanhol e sobre geometria sagrada com o professor Rubem Espanholo, de Porto Alegre, e com o arquiteto Flávio Ermelin, que trouxe um projeto de uma capela onde ele aplicou a geometria sagrada. Então, hoje nós vamos mostrar uma novidade que a Sônia Urbano está lançando e eu gostaria, Sônia, que você comentasse, então, o conceito, novamente, de geometria sagrada, porque a gente já trouxe esse conceito aqui, vamos rever esse conceito e também é um tema que me chama a atenção, essas pesquisas que estão avançando através da física quântica, né? Fala um pouco para nós sobre a geometria sagrada. Então, bom, quando se fala em geometria sagrada, né, Lígia, se pensa em formas geométricas, né? Até uma cruz é uma forma sagrada, né? E a gente se remete automaticamente para as civilizações antigas, né? Então, eu vou te passar assim, um conceito assim, bem, que foi assim, como um resumo sobre o que é geometria sagrada, né? Para mim, é a expressão, né, das forças do universo. É uma organização das forças que regem o universo. E hoje, né, de uns tempos para cá, a própria física quântica comprova sobre isso, né? Dessas forças, trabalhando muito, estudos científicos muito na questão da frequência, da onda. Então, hoje, a física quântica está dizendo as mesmas coisas de uma filosofia muito antiga, que veio lá do Egito, que é o hermetismo. Que fala, né, dessas leis que regem o universo. Mas a diferença é que naquela época não se falava em eletromagnetismo, falava assim em leis que regem o universo. Entendi. E hoje essas leis estão embutidas dentro do eletromagnetismo. Então a física quântica hoje prova que essas leis, essa força, essa energia universal, elas não são várias. É uma única que vem do eletromagnetismo. Então é uma onda
que tem uma frequência, que tem um som, que tem uma medida áurea, né? E que tem as formas geométricas. Né? E a gente tem como exemplo assim, muito vídeos que mostram de sons que se fazem na areia, na água e que formam as formas geométricas. Então, elas são exatamente essa organização, essa unidade dessa força, dessa única força. Isso é geometria sagrada. Que bacana. Inclusive, no teu currículo, tu escreve somos geômetras, né? Eu achei muito bacana, porque... Somos geométricos. Somos geométricos, não geômetras. Somos geométricos, porque nós temos no nosso corpo essas medidas de proporção também. Exato, tudo. Nós somos proporcionais, né? E nesses, eu estou desenvolvendo uma pesquisa que é sobre o círculo como símbolo. E ele é empregado em muitas situações, né? O círculo está no sol, está na lua cheia, né? Nós vemos nos vitrais da arquitetura, no marketing, na natureza, né? A gente encontra na bandeira do Brasil, né? Nós temos o círculo. Sim. Então, é muito interessante esse estudo das simbologias. E nesses meus estudos eu encontrei a flor da vida, que eu achei belíssima, porque ela nasce de um círculo e depois a soma de vários círculos. Fala um pouco para nós sobre a simbologia da flor da vida. Bom, então, não dá para falar de geometria sagrada sem falar da flor da vida, né? Porque ela é a base, a origem de todas as outras formas. E podemos até falar numa analogia até bíblica, né? Nessa rotação que é feita dos círculos, existe essa analogia também bíblica, né? Existe a nossa reprodução humana dos animais, que é a mitose, que também vai acontecendo os círculos. Então, tudo isso é muito provado cientificamente, né? Então, no universo, o que se tem de estudo histórico e científico é que tudo começou com um ponto. E aquele ponto ele vai se expandindo, formando uma esfera. Nesse momento já está sobre essas leis universais que eu te falei. Então já está dentro de um padrão, né, de energia, e onde vai se formando outra e outra esfera, até se formar 19 esferas, que se formam um hexagonal, né, uma forma hexagonal em volta dessas 19 esferas. Porque tudo no universo é pentagonal ou hexagonal, né? E a flor da vida é hexagonal. Então, a partir daí, está feito a base, a origem de todas as formas. E esse símbolo, ele está lá registrado em templos do Egito, em várias civilizações antigas, né? E hoje se sabe muito sobre isso, a ciência comprova. Platão deixou muita coisa legal. Eu ia falar dos sólidos platônicos, porque aí é que surgem, né, através do círculo, depois começam a surgir outras formas, formas. O triângulo, depois pirâmide, eles se tornam perspectivos, né? Isso, os sólidos platônicos, então, são os tijolos dessa construção, de tudo que existe. O dodecaedro, que gera várias formas. Isso, cada uma gera várias formas, em várias dimensões, 2D, 3D, né? E ali elas vão se... E é muito lindo tudo. Muito legal. E nessa tua caminhada, nessa tua jornada, tu chega... Como é que tu chega, então, através da gestão ambiental, do curso da biomedicina, como é que tu chega na geometria sagrada, na tua vida profissional? Então, a minha vida toda foi sempre voltada à saúde, sempre trabalhei na área da saúde. Né? A gestão ambiental foi mais por curiosidade mesmo, assim. Eu sempre gostei muito desse tema e apliquei muito na minha vida e ainda aplico, mas nunca trabalhei. Sempre amei essa parte da saúde, sempre trabalhei, né? E aí, essa questão da geometria foi uma busca minha, espiritual, né? Que eu fui buscando, fiz radiestesia, muitos cursos energéticos, assim, mas nunca misturando com a minha profissão, né? Mas para mim. E um dia
tive um convite de um curso que era em Caxias do Sul. Só um nome, isso faz quase uns 7 anos atrás, só um nome, aquilo ressonou comigo e eu disse, eu não sei do que se trata, mas eu quero fazer. E não tive mais volta, né? Não tive mais volta. Eu segui ele várias vezes, onde ele ia, São Paulo, ele era da Espanha, é um dos nossos palestrantes, né? Que nós vamos falar depois. Sim. E dali eu não parei mais, né? E aí eu conheci um outro palestrante também, que é um médico da Colômbia, que somos muito amigos hoje. E com ele, então, realmente eu tive um estudo bem profundo, né? E aquilo houve um grande despertar, um entendimento, porque é como se algo tu começa a lembrar. Né? E Jung já fala isso, né? Que nosso subconsciente ele tem uma linguagem simbólica e ele está fundamentado, essa linguagem, na geometria sagrada. Então a gente quando começa a utilizar os símbolos, a gente começa realmente a ter sonhos lúcidos, tem que vivenciar, né? A geometria para entender. Eu ia dizer que nessa minha pesquisa eu estou estudando alguns livros de Carl Jung, né, O Homem e Seus Símbolos. Ele tem também um outro livro que é a Rosa Dourada, que é ontologia pura. Isso. Né, ele gostava também da alquimia. Então, no fim da vida dele, inclusive, ele foi se direcionando para esses estudos que ele gostava, né? E aí nesse inteirinho tu cria a escola Geometria Sagrada Aurora Dourada, né? E começa uma missão, então, que tu está começando a lançar projetos. Isso, porque daí foi se tornando muito forte, cada dia mais forte, né? Essa questão é como um caminho que não tem mais volta, tu tem que seguir, é bem isso. E não é só eu percebo que as pessoas que realmente estudam com afinco, né, não superficialmente, elas também têm essa mesma busca, essa mesma fascinação, né? E aí então eu comecei a ter essa busca, né? Qual é a perguntinha mesmo? Tu cria agora essa novidade que nós vamos trazer, que tu lança o primeiro Congresso Internacional de Geometria Sagrada no Brasil e ele vai ser online. No Brasil, então é isso. Muito interessante como é que nasceu. Sabe quando tu sabe de uma coisa, de um conhecimento, tem um conhecimento tão bom, tão lindo e que deve de ser compartilhado, esse foi o motivo real, foi esse, né, de compartilhar para o máximo de pessoas. Então um dia eu focando naquilo, porque quando tu foca, as coisas vêm, né? E veio essa ideia, né, de fazer esse congresso. E eu acredito muito que quando é para o bem de todos, o universo conspira. E realmente conspirou, porque muitos desses palestrantes não é bem assim para conseguir chegar até eles. E foi assim bem fácil. Que legal. Foi muito fácil. Então assim, é porque tem que ser, eu vejo assim, né, que realmente as pessoas têm que ter esse conhecimento que foi escondido, né? Sim. Ao longo dos anos foi escondido da humanidade. Sim. Né? É verdade, porque assim, o hermetismo, né, existia uma escola dos iniciados no Egito. Isso. Né? E essas coisas se perderam com o tempo, inclusive como a falada cidade de Atlanta, né? Isso. A antiga cidade de Atlanta, que se perdeu. Essas coisas se perderam. E em muitas épocas da história nós temos a queima dos livros, né? Nós tivemos sempre essa questão de esconder a verdade. Exato. Né? E muitas coisas hoje, principalmente nessa época que nós estamos vivendo, estão chegando novas literaturas, estão chegando essas informações, pesquisas, e as pessoas, assim como esse programa, eu sei muito bem o que tu fala, né? A vontade de dissipar, de falar para as pessoas aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente gosta. Esse programa tem esse propósito, né? Nós vamos para um rápido intervalo e nós voltamos falando então quem são esses 13
conferencistas de 9 diferentes países do mundo que vão estar nesse congresso. Vamos falar a área deles, o nome deles e os temas que vão ser falados. Esperamos vocês. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo, e continuamos conversando com Sônia Urbano. Sônia, este congresso que vai acontecer nos dias 22, 23 e 24 de outubro, online, né, totalmente online, está trazendo pessoas muito interessantes, pesquisadores, cientistas, profissionais, arquitetos, médicos, né? Vamos falar um pouco sobre eles e a área e os temas que são fantásticos. O Dr. Amit Goswami, da Índia, se eu não disser bem o nome dele, você repete. Ele é da área da ciência e ele vai trazer o tema física quântica e a integração da ciência e da espiritualidade, a evidência científica de Deus e o que devemos fazer a respeito. Fala um pouco sobre ele, quem é ele. Certo. O Dr. Amit Goswami, ele é um cientista físico quântico, né? Ele é uma referência mundial, né? Na teoria da consciência quântica, né? E ele tem vários livros best-seller também, como A Física da Alma, né? O Universo Autoconsciente. Inclusive, ele tem um espaço aqui no Brasil que se chama Quantum Academy, onde ele faz cursos, né, palestras. Ele gosta muito do Brasil, tem um sócio aqui que cuida da empresa. E ficamos muito felizes de poder contar com a participação dele. Ele é uma pessoa de uma amorosidade incrível, né? Ele participou do filme Quem Somos Nós. Sim. E ele tem muito um legado assim muito grande assim para deixar para toda a humanidade de tudo que ele fez dentro da área científica. Ele foi um dos que desvendou a questão da medida quântica do observador. Isso foi um fato muito incrível. Então, o Dr. Amit ele abre o congresso, ele né? abre o congresso e muito querido, assim, porque entre uma palestra e outra nós vamos fazer um chat com algumas perguntas, né? E eu pensei em ele abrir o congresso fazendo uma meditação, né? No espaço dele, e ele prontamente, né? Então... Legal. Vai ter algumas atividades, então. Vai. Quem é essa? Elza Farros e José Luiz Ravi Sol. Da Espanha. Eles vão falar também sobre espiritualidade, a geometria da vida e a geometria de nossas relações humanas. Certo. Só para terminar do Dr. Amit, o tema dele, ele vai provar a existência de Deus. Ele disse: Sônia, eu vou provar a existência de Deus para vocês. Eu digo, que bom. Então, a Elza Farros e o José Ravi, eles são um casal, né? Eles trabalham juntos. Ela é psicóloga, ele é formado em história, né? Desculpa, ela não é psicóloga, ela tem a formação em arte-terapia, né? E na parte de artes, assim, de música,
e ele é professor ele é formado, né, em História, e os dois juntos trabalham muito na questão mais voltada da geometria como um despertar de consciência. Então é bem espiritual o trabalho deles, né? Mas que toca muito, viu? Eles são muito conhecidos lá em Barcelona, Madrid, por toda a Espanha, né? Eles são muito seguidos, tem muitos seguidores, assim, e foi uma indicação que tivemos, e eu acho que vai ser muito importante. E eu vou seguindo aqui porque o nosso tempo é curto. Sim, sim. Ainda no primeiro dia nós temos o Dr. Santiago Córdoba Rojas, da Colômbia, né, que é da área da medicina. Ele vai falar sobre geometria e terapia. Isso, é esse meu amigo, né? Nosso amigo. Nossos amigos colombianos vão assistir esse programa, então. Então, com o Dr. Santiago, então é que eu realmente me aprofundei na geometria sagrada. E é incrível como ele trabalha na cura, né? E essa cura ela vem de cima para baixo, né? É a cura pelos corpos sutis, mental, espiritual e todos os outros corpos que temos, e vai descendo então essa energia e curando o físico, né? Então é muito lindo esse trabalho que ele faz, o entendimento que ele tem, né? E ele é médico colombiano, cirurgião, né? Ele já não pratica mais nessa área, ele já trabalha só com a geometria sagrada no consultório dele e dá aula na Europa, em vários lugares do mundo. E tem um da minha área aqui, arquitetura e design, o José Joaquim Prieto Cruz, que também é da Colômbia, e ele vai fazer uma abordagem sobre uma abordagem de luz. Achei muito interessante. Sim, o José é uma pessoa incrível, de Bogotá também, amigo do Santiago. Ele é arquiteto e ele faz desenhos em 2 e 3D, ele faz as formas, utilizando como auxílio um computador, né? Para sair as formas na proporção correta. Então ali fica concentrado um campo. É lindo as formas geométricas. Então ele fala sobre essa luz, né, que emana dessas geometrias. Interessante. Muito legal. E ele também tem formação em genopatias, né? De terrenos e prédios. Isso eu acho bárbaro. De tu verificar, né, a energia do terreno, né? Que é a geobiologia que trabalha, e a radiestesia, né? Acho muito bacana essas coisas. As energias, né? Muito legal. E no segundo dia, nós temos um pessoal dos Estados Unidos, Argentina, Grécia, México, Suíça. É o mais forte aí, o segundo dia. O Dan Winter, dos Estados Unidos, da área da ciência, ele vai falar sobre geometria fractal do plasma bioativo. Queres falar um pouco sobre isso? Dan Winter é outro cientista, né? Ele também é um cientista físico, quântico, geômetra. Ele já abrange também uma questão de espiritualidade. Eu digo assim que Dan Winter é o nosso Einstein da nossa época, porque ele é incrível. Ele cria aparelhos que captam energias na cura, enfim, para ambientes. Ele é uma pessoa assim incrível. Ele tem instrumentos que captam através do magnetismo, enfim, da energia. Não, é criação dele, são diferentes, né? São eletromagnetismo, eu não sei te explicar exatamente ele vai mostrar como ele faz, congresso. mas ele vai mostrar. De que forma vai ser essa palestra dele do plasma, né? Que ele fala do nosso plasma, né? Sim, legal. Bem legal. E a Elvira Riego, da Argentina, que é da área da música, ela vai falar sobre geometria, música e anatomia, olha só. Sim, porque a Elvira Riego, ela tem um estudo bem completo sobre a geometria no todo, né? Então ela é aquela pessoa que ela quis analisar o todo.
né? Então, desde da anatomia humana, com a natureza, com o universo, é muito bacana, assim, ouvir ela. Eu acredito que ela vai se destacar bastante nesse congresso pelo conhecimento que ela tem do todo como geométrico, né? Então... E temos uma outra aqui, também na minha área da arquitetura, que é da Grécia, Lídia Glanopoulou de Leon. E ela vai falar sobre a história da arquitetura nas civilizações antigas, a ciência sagrada dos templos antigos. Lídia é arquiteta, né? Ela é uma conferencista internacional, né? Ela é da Grécia e ela vem trazer toda essa história da civilização, exatamente, de toda essa... Que eles aplicavam, né, exato, a geometria sagrada. É isto, porque para eles tudo era sagrado, né? Não existia aquela separatividade. Então ela vem, a Lídia principalmente, vem trazer nesse congresso toda essa história, né? Que... para todos entenderem, né, de como é que eram utilizados. Ela vai falar sobre os terrenos, assim, porque um tema é uma viagem à geometria sagrada e os campos da terra. Eu achei lindo isso. Isso, ela também é especialista em genopatias. Isso. Que legal. Bem bacana. E o Arturo de Leon, do México, também na área da arquitetura e matemática, vai falar sobre a arquitetura fractal e a matemática transcendental. Exato, então é assim, Arturo de Leon, ele tem, na verdade, ele é arquiteto, psicólogo, tem vários livros, várias obras, ele é um arquiteto assim, mundialmente conhecido. Ele tem uma universidade de geometria sagrada no México, né? E ele vai falar mais na área mesmo de engenharia, arquitetura, da construção mesmo, de como fazer um prédio, de como tu vai captar essa energia boa do universo. Ele vai dar toda essa dica. Vai ser imperdível essa palestra. Tem muitos arquitetos, né? Como é que ele aplica nos projetos dele a geometria. Exatamente. Que legal. E o Nassim Haramein, da Suíça, também é um físico, na área dele de física, não sei se ele é um físico, ele vai falar o universo geométrico, a área dele da Nassim Haramein, sim, é um físico maravilhoso. Ele é assim uma pessoa da atualidade, um dos mais cotados, um dos mais vistos, mais reconhecidos cientistas, tá? Dentro da ciência em geral, não só a física quântica, mas como a ciência em geral, pelos estudos que ele já apresentou. E ele trabalha muito com o eletromagnetismo e ele vê muito essa questão do macro e microcosmo, né? Muito dessa questão do universo em si, da malha, né, geométrica do universo, por isso que ele fala no universo geometriza. E ele teve muitas descobertas também, e ele também ele direciona, ele gerencia um grupo de cientistas. Então ele é uma pessoa assim que realmente ele está à frente da ciência, e é uma grande honra ter que bacana. Essa pessoa junto com nós aí no congresso. Sônia, e tu sabe de cor os do dia 3, do dia 24, que eu tô sem aqui, a agenda tá longe de mim. Como é que tá o nosso tempo, Marcelo? Nós temos mais uns 2 minutos. Tu consegue lembrar? Consigo, tem os 2 brasileiros, né? Isso, exatamente. Eu ia perguntar pelos brasileiros. Tem outra palestra do Santiago, que ele vai fazer 2 palestras, vai fazer na sexta e no domingo. E deixa eu ver... Essa brasileira, tem uma brasileira e um brasileiro. Isso, uma brasileiro encerra o congresso. Isso, é a Magda... que eu esqueci agora o sobrenome. A Magda Kindler. Magda isso. Kindler. Vai falar sobre o que mesmo? Muito obrigada. Ela vai falar, ela é professora de Cabala há 40 anos, é verdade, né? Então ela é na área da Cabala, ela vai explicar sobre a simbologia da Cabala,
com as geometrias, né? A geometria, a Cabala, na verdade, ela está dentro da Flor da Vida, né? Então ela vai falar mais ou menos sobre isso e algo mais, né? Com certeza. E aí vai ter os chats e meditação também ela vai fazer, né? Isso. E aí depois... E o Thiago Braga. O Thiago é brasileiro. Braga, brasileiro também. Ele é um jovem entusiasta. Ele é administrador de empresas, mas hoje, há 6 anos, a vida dele é geometria sagrada. Ele tem um canal muito legal, que fala sobre isso. Ele é mais voltado para a ciência também. Inclusive, ele vai participar de uma expedição no Egito científica. Ai, que bacana! É, bem bacana. Ele é um rapaz, assim, que tem muito conhecimento para dar. Ele vai trazer as pesquisas, né? Isso, ele vai trazer as pesquisas dele no congresso. Isso. E aí ele também vai falar sobre hermetismo. Que exatamente legal. Por ele ter esse vínculo científico, né? Ele vai trazer isso aí. Então, eu acho que vai ser muito interessante, vai ser as pessoas vão começar a entender a história da civilização, né? A ciência, enfim, para sair com aquele conhecimento de mais de 14 horas, né? Como é que vai funcionar então o congresso para a gente encerrar o programa? Vai começar de manhã até de tarde? Vai ser online? Como é que as pessoas 100% compram? online, né? 100% online, com uma plataforma 2D, então ela é interativa. As pessoas vão poder ir numa sala de exposição, vai ter as meditações, chats. E após o evento também vai ter um tempo que eles vão poder acessar num canal fechado, quem não puder assistir naqueles 3 dias ou não assistir todos os dias. Ai, jura, que bárbaro! É um Porque bônus. eu tenho aula num dos dias. Que legal! É um bônus que nós vamos dar, né? Nos 3 idiomas, vai ser um link da Vimeo nos 3 idiomas. Nos 3 idiomas quais? Português, inglês e espanhol, tá? Com tradução simultânea, né? E então convido a todos aí para não perder esse evento. 22, 23 e 24 de outubro. 22. Começa sempre das 9 às 18 por aí, né? Na sexta-feira, dia 22, começa às 11 horas com o Dr. Emmett, né? E esse é o dia mais curto. E você quer ter uma apresentação antes? Já começa direto com os palestrantes? Os outros dias... Não, vai ter uma apresentaçãozinha, mas é coisa rápida. Mas né? no site, qual é o site? As pessoas veem toda a programação, né? Sim. E os horários? Sim. O site tem toda a programação, tem todos os palestrantes, cada palestrante tem um clique aqui que leva para saber mais sobre aquele palestrante, então num site dele ou num canal dele, enfim. Ah, entendi. Então se chama Sings, CIMGS.com.br. Tá, quem quiser então procurar, entra no www.sings.com.br para fazer sua inscrição, né? Que já estão abertas as inscrições. Sim, já estão abertas. Porque é em outubro, 22, 23, 24 de outubro. E você pode ver toda a programação, fazer a inscrição, já reservar a vaga e assistir de casa, que é muito legal. O pessoal de Santa Maria, né, da região, pode participar do congresso. Acho que tem muitas pessoas interessadas. Aqui tem muitos médicos, muitos arquitetos, muitos profissionais. Isso. Que legal. Então tá. Foi um prazer te receber aqui, né? Volte meu. mais vezes a Santa Maria, traga também depois os presenciais, vão fazer cursos online, não só online, vão fazer presenciais aqui também, né? Com certeza. E parabéns por essa iniciativa, pela Escola Aurora Dourada, pelo congresso, que dê tudo certo. Tu queres deixar mais algum recado? Eu convido, né, a todos a conhecer e ficarem abertos, né, a receber esse conhecimento, né, sobre a geometria sagrada, porque é um conhecimento de todos e ele é inerente a todos. Hoje ou amanhã, se não for hoje, vai ser amanhã, mas um dia todos vão chegar nesse conhecimento, né? Então eu vou ficar muito feliz aí com a presença de todos. Legal. E o momento está se abrindo para isso, né? Está acontecendo isso. Muito obrigada, Sônia, pela tua participação. Eu queria lembrar vocês, o nosso cenário hoje está com um vasinho pintado por mim. Eu trouxe que lindo! Flores, e vocês podem acessar a minha loja virtual sempre que quiserem, ligiamarques.com.br, e ver as minhas peças lá.
Foi um prazer estar com vocês, agradeço aos apoiadores culturais deste programa e a gente se vê nos próximos programas. E eu espero você. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques.